Fala galerinha, tranquilo? Então hoje a gente está com a segunda parte da nossa aula de revisão, que é da unidade 4. Então a gente fez na aula passada, no vídeo da aula passada, sobre a revisão da unidade 3, né? Então hoje a gente inicia com a unidade 4, tranquilo? E na unidade 4 nós vamos falar sobre as práticas corporais e a história, beleza? Então a gente vai começar com a história da capoeira, né? Que ela está inteiramente ligada ao Brasil. Uma vez que se trata de uma prática corporal que surgiu no país como uma forma de resistência dos negros que viviam escravizados, né? O Brasil foi um dos países que mais utilizaram o trabalho escravo durante o período em que essa prática era permitida. Nos raros momentos em que não estavam trabalhando, os escravos, eles tentavam superar as dificuldades diárias causadas pelas suas condições de vida, bem como superar as diferenças culturais e idioma que existiam entre si, tendo em vista que provinham de nações africanas, né? A convivência entre eles ocasionou formas de resistência e de manutenção de suas culturas originais, sendo a capoeira uma das principais instrumentos de luta contra a opressão. Então foram trazidos pelos africanos para o Brasil, e dentro disso era uma forma cultural que eles tinham, uma forma de eles manterem a cultura deles aqui no Brasil, né? Em posição a essa forma de exploração, as tentativas de fuga eram constantes nesse período. Então os negros eles utilizavam muito a capoeira, né? Quando eles fugiam para o meio das matas, eles acabavam utilizando a capoeira como uma forma de autodefesa, né? Dos senhores, os capitães do mato da época, né? Então eles fugiam e utilizavam-se muito como uma forma de luta, né? de propriamente briga para se defender. Com isso, na verdade, a capoeira no Brasil ela acabou tendo muito preconceito, né? nesse período pós-abolição da escravatura, de 1888. Né? Então, o primeiro registro da capoeira que se tem conhecido foi feito em 1789, pelo Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, que trata-se de uma notícia que vinculava o fato de um homem negro, chamado Adão, foi preso e acusado de ser capoeirista. A relação da capoeira com o preconceito esteve presente por muito tempo, durante o período da escravidão. Né? A prática era condenada por ser uma luta utilizada pela libertação dos escravizados. Como eu falei, né? Antes da abolição, então os escravos utilizavam como uma forma de defesa, era utilizada apenas por negros, né? Escravos, como eu falei. Então, depois da abolição de 1888, a capoeira continuou a ser vista de uma forma negativa pela sociedade brasileira, que passou a relacioná-la como uma forma de vadiagem, né, que eles chamavam antigamente. Na capoeira são utilizados alguns instrumentos, além do canto, né, as palmas, a roda, que é muito tradicional na capoeira. Existem alguns instrumentos, então a gente tem lá na ponta o berimbau, né, o pandeiro e o cachixi, que são instrumentos de percussão. A gente também tem o agogô, né, a gente tem o reco-reco, que esse aqui é uma forma mais tradicional do reco-reco, que é de madeira, com algumas marcas, e você passando o bastãozinho ali para fazer o barulho. Ou tem um outro mais tradicional, que é de alumínio, né, com molas, que é o mais utilizado nas rodas de samba, etc. E o atabaque são um dos instrumentos, né, dos principais instrumentos da capoeira. Né? E com o passar do tempo, né, a capoeira acabou se fortalecendo como uma cultura brasileira propriamente dita. Né? Então, na década de 30, o mestre Bimba, importante figura da capoeira, organizou um método de ensino para então chamada luta regional baiana. Com isso, ele passou a ensinar a capoeira em academias para alunos pagantes, né? E nesse período do Brasil, conhecido como Estado Novo, o então presidente Getúlio Vargas desenvolvia a ideia de uma cultura nacional, né? Genuinamente brasileira. Então, daí que veio a valorização
da capoeira, o reconhecimento como cultura, né? Por esse motivo, a capoeira deixou de ser criminalizada, como era antigamente, e passou a ser considerada uma manifestação cultural do Brasil. Muitas pessoas começaram a praticá-la, e não somente nas rodas ao ar livre, mas também nas academias, na época que existiam. Né? Então, como o mestre Lima começou a desenvolver essa arte dentro dos espaços, onde as pessoas pagavam para ter essa aula nos espaços acadêmicos, então ela acabou se tornando uma cultura, tirando aquele viés de luta que existia antes, naquele período antes da abolição da escravatura e até um pouco após a abolição. Hoje, né, como a capoeira ela surgiu como uma forma de um povo africano escravizado no Brasil preservar a sua cultura, né? Além disso, serviu de instrumento de luta e liberdade, como eu já havia falado, e articulado ao canto e à música, essa prática corporal superou o preconceito e se firmou como uma manifestação cultural brasileira, alcançando hoje o status que possivelmente nunca imaginou que teria. Então, hoje, quando a gente fala de capoeira, ela é muito relacionada ao Brasil, a uma arte cultural brasileira. Aqui nós começamos a falar um pouquinho sobre a ginástica artística, né? Então, encerrando a capoeira, a gente começa a falar um pouquinho da ginástica artística. Então, os movimentos ginásticos fazem parte da história, né, de muitos e muitos séculos, então é considerado como um dos movimentos que iniciou os esportes aí, né, lá na Grécia Antiga, né? Então, portanto, a ginástica, assim como toda a construção humana, passou por diversas transformações, né, ao longo do tempo. Faz parte da Grécia Antiga, passou por um período obscuro durante o século durante a Idade Média e ressurgiu na Europa no século XX, né, no século XIX, né, por meio dos métodos ginásticos. Ao mesmo tempo que a ginástica assumiu um caráter de ciência antigamente, né, ganhando importância no século XIX, os artistas de rua continuavam realizando seus espetáculos em feiras e circos. Então a ginástica ela era muito caracterizada por artistas de rua, artistas circenses que faziam acrobacias utilizando o seu corpo, né? Então os malabaristas, contorcionistas, acrobatas despertavam a curiosidade, o fascínio e o modo como eles executavam os movimentos. Então, por onde eles iam, eles acabavam chamando a atenção dessa atividade, né? Então, a ginástica artística é um dos quadros do esporte presente nos Jogos Olímpicos, né, desde a primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, ou seja, lá no ano de 1896 já se praticava a ginástica, como eu falei. Então, os povos cultuavam muito o corpo, então a ginástica fazia parte do programa olímpico já na Idade Moderna. Porém, foi somente no ano de 1928, em Amsterdã, que as mulheres competiram pela primeira vez. Até então eram só apenas os homens que competiam. Nesse tempo era chamada de ginástica olímpica. Depois, com a inserção da ginástica rítmica, nas Olimpíadas de Los Angeles, em 84, ela passou a ser chamada sob ginástica artística, a GA, que é a nomenclatura que é utilizada até hoje. Os outros três esportes que estão nos Jogos Olímpicos desde o ano de 96, de 1896, são o atletismo, a esgrima e a natação. Então, o atletismo, principalmente o atletismo e a ginástica, foram os primeiros esportes a ser. Primeiro, que o atletismo é considerado a base de todas as outras modalidades, e a ginástica, por ser uma modalidade que couplava muito o corpo, que se utilizava muito o corpo, então ele faz parte do programa olímpico desde o início. A esgrima, por ser um esporte, né, que se utilizava de espadas, muito clássico, né, então também passou a fazer parte disso, e junto com a natação. Nos Jogos Olímpicos, as medalhas de ginástica artística são distribuídas em provas individuais, né, nas quais os participantes devem competir em todos os aparelhos. Então, ele passa por todos os aparelhos e ele tem uma somatória de pontos que vai dar a classificação dele, a premiação, por aí vai, né?
Em provas em equipe são 6 integrantes, né? E por aparelhos. A pontuação de cada é dada por 9 árbitros, que avaliam o grau de dificuldade do movimento que o atleta fez e a qualidade técnica dos movimentos. A equipe ou ginasta, né? Então, quando é individual, que somar o maior número de pontos, vence. São atribuídos medalhas também para os exercícios combinados, por exemplo, masculinos e femininos. Nesses exercícios, o ginasta completo é aquele que é capaz de realizar movimentos com perfeição em todos os aparelhos. Os aparelhos da ginástica, né? Então, de acordo com a Federação Brasileira de Ginástica, CBG, a ginástica artística é composta de um conjunto de exercícios corporais sistematizados e aplicados com fins competitivos, em que se conjugam a força, a agilidade e a estabilidade. Essa modalidade é dividida nas categorias masculinas e femininas, né? E por aparelhos, como eu falei. Quais são os aparelhos da ginástica artística? Então a gente tem o solo. Aqui a gente vai falar especificamente dos masculinos, ok? Então a gente começa com o solo, que essa prova é realizada em um tablado de madeira, que mede 12 metros quadrados, né? 12 por 12, e é coberto com molas e espumas e um tapete que é revestido, né? Os competidores têm 70 segundos para realizar uma apresentação que deve conter uma sequência com saltos acrobáticos e outros movimentos que exigem força, equilíbrio e flexibilidade. Na prova masculina, diferente da feminina, não há acompanhamento de música, ok? Ainda nos masculinos, então a gente tem cavalo com alças, né? Que também é conhecido como cavalo com arções. Os competidores devem realizar diferentes movimentos apoiando-se no equipamento somente com as mãos. O cavalo fica a uma altura de 1,15 m do solo e tem 1,60 m de comprimento por 35 centímetros de largura. O espaço entre as duas alças, né, é de aproximadamente 45 segundos. Então, como mostra a foto aqui, ele não pode encostar o corpo, utilizar o corpo como apoio no cavalo, apenas a mão. Então, é uma prova de muita resistência e força de membros superiores, braços. A barra fixa ainda são aparelhos masculinos, né? Então a barra fixa fica a 2,40 m do solo e tem 2,45 m de extensão, tá? De uma ponta a outra. A sequência de movimentos inclui giros, equilíbrio, impulsão e voos. O movimento de descida da barra é a parte principal e importante da exibição e é normalmente composta por incríveis saltos acrobáticos, onde eles saltam, dão piruetas e daí eles caem de pé, né? Quanto mais eles cravarem, se eles darem um passinho à frente ou desequilibrar, maior é a pontuação. Quanto mais dificuldade tiver e a perfeição do movimento, maior é a pontuação nessa prova. Nós temos as barras fixas, as barras paralelas, né? Assim como as argolas, são executadas combinações de movimentos com balanceios e giros, além das paradas de mão, como mostra a foto aqui. O que exige uma força e equilíbrio do ginasta. Ainda assim, essa prova é específica masculina, né? As barras são feitas de madeira ou de fibra de vidro, tem 3,50 metros de comprimento e estão a 2 metros de altura do solo. Elas ficam distantes uma das outras, entre 42 a 52 centímetros. Um detalhe importante, que o atleta, para não perder pontos, deve utilizar toda a extensão da barra para a sua exibição, exibição ginástica. Então, ou seja, ele tem que, dentro dos movimentos que ele executa, ele tem que utilizar toda a extensão, passar por toda a extensão da barra, né? E por último, as argolas, né, que ficam a 2,80 metros de altura, são fixas em uma estatura metálica, que mede 5,5 metros. E neste aparelho os atletas devem realizar balanceios, giros e paradas, que exigem muita força e equilíbrio também, muita força dos membros superiores, né,
que são os braços lá nessa movimentação. E como mostra para você, somente todo o peso do corpo sobre os membros superiores. A mesa de salto também é uma modalidade feminina, então ela era antigamente conhecida como salto sobre o cavalo, né? Neste aparelho, primeiramente, os ginastas realizam uma corrida de aproximação, como mostra a figura lá, né? Num corredor de até 25 metros de comprimento. Ao se aproximar da mesa, que está a uma altura de 1,75 m, 35 específica para masculina, saltam do trampolim e impulsionam com os dois pés e tocando rapidamente a mesa com as mãos, né, realizam um segundo voo com acrobacias de diversas formas, né, aterrissando na área específica. Então, quanto mais difícil a acrobacia que eles realizarem ali, maior a pontuação. Então, o atleta vem correndo pela pista, ele faz o salto, né, dá um horizontal, que seja, enfim, depende do tipo de salto que ele vai fazer, apoia a mão e faz o movimento lá, cravando e realizando o seu pouso. O solo também é um aparelho da ginástica feminina, né? Então essa prova da categoria feminina diferente de algumas dos aspectos masculinos, então ela tem que ter a música de fundo, né? O som de uma música especialmente selecionada para a exibição, então o atleta escolhe a música, não é a organização do evento, e sim a atleta que vai participar, né? Seleciona uma música de exibição e as ginásticas combinam a dança com a acrobacia. Os exercícios devem ser realizados num tempo de 90 segundos e no mesmo cavalo de madeira utilizado pelos homens. A mesa de salto também, como eu expliquei agora há pouco, então é utilizada também pelas meninas, né? Semelhante à prova masculina, a ginástica também realiza uma corrida de aproximação, no corredor de 25 metros, dando o primeiro salto de impulsão em um trampolim para auxiliar, e em seguida tocam a mesa e realizam o voo, a acrobacia, etc., aterrissando na área protegida do colchão. A principal diferença aí é que a altura da mesa feminina ela está a 1,25 m de distância do solo, né? Essa base aqui. Essa é um aparelho exclusivo feminino também, que é a trave de equilíbrio, também conhecida somente como trave, né? Esse é um aparelho que tem uma barra revestida com um material aderente, que fica a 1,25 m de altura do solo, mede 5 metros de comprimento e apenas 10 centímetros de largura. As exibições devem conter uma variedade de elementos acrobáticos, né, como saltos, giros, caminhada, corridas graciosas, e assim como movimentos de balanceios, estando a ginástica de pé, saltando ou deitada no aparelho. Na apresentação ela deve durar de 70 a 90 segundos, né? E também a atleta deve passar por toda a extensão da trave para que ela tenha uma boa pontuação. Explorar ao máximo esse aparelho, né? Por último aqui a gente tem as barras assimétricas, né? Então esse é um aparelho composto de duas barras de madeira ou fibra de vidro, muito semelhante com a masculina, né? Colocadas em diferentes alturas. A mais baixa, que é esta daqui, ela fica a uma altura de 1,70 m do solo, e a mais alta a 2,50 m. A distância entre as barras é de 2,40 m, né? E nessa modalidade, as ginastas devem realizar movimentos circulares e usam as barras alternadamente, né? Então ela passa de uma barra para outra. Assim como na prova da barra fixa masculina, né, os movimentos de saída é composto por incríveis saltos acrobáticos. Então, quanto maior a perfeição e maior a dificuldade dos movimentos que a atleta executa, maior a sua pontuação. Lembrando que a atleta tem que obrigatoriamente fazer a transição de uma barra para a outra. Tranquilo? Pessoal, então a gente encerra aqui essa nossa revisão da unidade 4 do conteúdo do segundo bimestre. Tá? Logo abaixo desse vídeo aí vocês vão encontrar a atividade avaliativa, então cliquem aqui embaixo na descrição do vídeo
a atividade avaliativa referente a esse conteúdo. Tranquilo? Até uma próxima, galera. Beijos, abraços e se cuidem.